Ezequiel, capítulo 1. Igual. E aconteceu que aos 30 anos, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos captivos, junto ao rio Chebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. 2. No 5º dia do mês, que foi no 5º ano do cativeiro do rei Joachim. 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Chaldeus, junto ao rio de Chebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. 4. Então vi, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, e um fogo revolvendo-se nela, e um resplandor ao redor dela, e no meio dela havia uma coisa como de cor de ambar, que saía do meio do fogo. 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homens. 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. 7. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre abrasado. 8. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. 9. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando iam, e cada qual andava diante do seu rosto. 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e rosto de águia todos os 4. 11. E os seus rostos e as suas asas estavam divididas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. 12. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como de brasas de fogo ardentes, como uma aparência de lampadas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. 14. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. 15. E vi os animais, e eis aqui uma roda na terra junto aos animais para cada um dos seus 4 rostos. 16. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. 17. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. 18. E as suas costas eram tão altas que metiam medo, e estas 4 tinham as suas costas cheias de olhos ao redor. 19. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. 20. Para onde o espírito havia de ir, iam, para lá havia o espírito de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito de vida estava nas rodas. 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. 22. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível estendido por cima sobre as suas cabeças. 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas uma para a outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que os cobriam da outra banda. 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, com o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrepito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que ficava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. 26. E por cima do firmamento, que ficava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, uma semelhança ao aspecto de um homem, que estava por cima sobre ele. 27. E vi como a cor de ambar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança do fogo e um resplandor ao redor dele. 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplandor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo-a eu caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava.